E para a gente começar aqui, professor, em relação a essas metas, tá? Eu queria que o professor definisse o que é a meta em si e como é que a gente pode não procrastinar. Então, William, as metas é aquilo que você gostaria de alcançar. Muitas vezes as pessoas têm um propósito, né? Ah, eu quero chegar, tipo, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos, né? Então, quando ele estabelece um objetivo, ele está estabelecendo uma meta. Agora, a questão é que, geralmente, as pessoas não conseguem alcançar essa meta porque não conseguem ter uma autodisciplina, uma organização que alcance, que facilite o processo, né? Então, o que a pessoa faz? Ela pensa, mas não escreve, né? Não esquece muitas vezes, até mesmo de acompanhar o processo, porque tem gente que não acompanha. Né? Então, Uhum. quer dizer, como é que ela vai alcançar a meta dela, o propósito dela? Muitas vezes não consegue por falta de organização mesmo. É aquela questão de final do ano, né, professor? A gente acaba fazendo promessas, né? E aí acaba que dessas promessas normalmente vem, eu quero emagrecer 10 quilos, 15 quilos, eu quero ir para academia toda vez, e não realmente escreve essas metas, né? Não escreve e não define, Exato. né? Eu acho que essa é uma questão bem importante a ser trabalhado, né, professor? Porque falar por falar, todo mundo fala, né? Todo mundo fala, mas a maioria não se organiza para atender esse objetivo, essa perspectiva, né? Essa expectativa. Uhum, Então, muitas vezes, no final do ano, a pessoa se frustra, né? Ou no final de um semestre, que geralmente as pessoas dividem, tem que estabelecer um prazo, e quando chega uhum. naquele suposto prazo que ela tinha marcado e que ela não consegue alcançar o objetivo, geralmente ela fica frustrada, o que é muitas vezes muito ruim, né? E vai levar esse indivíduo a não cumprir novas metas, desde que ele mude seu comportamento. Sim, perfeito, professor. E para a gente iniciar esse processo, né, de definir as metas, como que o professor define as suas metas, né, aí, do ano, por exemplo? Então, William, no meu caso, geralmente o que eu faço é, eu anoto, eu gosto de entender o que eu quero como meta. Então, vamos lá. Uhum, O que eu quero atingir? Né? Então, é uma meta pessoal, é uma meta de saúde, é uma meta de trabalho, é uma meta familiar. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as metas, elas têm objetivos diferentes, eles atendem a áreas diferentes. Tem pessoas que têm como meta melhorar o trabalho, melhorar a condição financeira. Outros têm como meta, por exemplo, constituir uma família. Outros têm como meta fazer uma viagem. Então, eu preciso entender que as metas, elas geralmente, é legal, né, que elas atendam áreas que façam com que eu cresça em todo o contexto. No meu contexto pessoal, no meu contexto profissional, no meu contexto familiar, no contexto de saúde. Então, quanto mais você estabelecer que você cresce como um todo, melhor é. uhum. Então, eu gosto de escrever, mas antes entender de verdade o que eu quero. Tá, então para Então, o professor define as metas, pelo que eu entendi, em quais os blocos principais que tu determina? Seria trabalho, né, no caso profissional, trabalho, trabalho, profissional, saúde, saúde, e o que mais? família, E família, família. família. Entendi. Como professor e tem 6 filhos, tem que definir uns 50% só para a família, né? Sim, eu tenho, como a gente, é porque assim, ó, quando a gente, muitas vezes você vê atrás de recurso financeiro e tal, mas chega um momento que você percebe que muitas vezes você tem até um recurso legal, um recurso financeiro, mas muitas pessoas se frustram por não alcançar um objetivo familiar, uma estabilidade emocional, porque a família nos estabiliza muito emocionalmente e muitas vezes gera a força motriz para te impulsionar, para você não procrastinar, Uhum. né? Por isso que varia muito as metas de pessoa para pessoa. O É, isso que eu legal ia. é você escrever. Não, sim, é o que eu estava pensando, né, professor, que de todas essas áreas, né, não existe como a gente ser perfeito, né, em todas essas áreas, porque vamos colocar aqui em pontos práticos, né, dentro do trabalho, poxa, o que eu quero do trabalho? Aí eu vou especificar, né, em metas específicas, né, que me dão um direcionamento. Então, poxa, tem vários pontos que eu tenho que trabalhar, a mesma coisa na família, a mesma coisa na saúde, certo? Então, o que o professor acha que é prioridade? O que eu vejo, tá, na minha opinião, eu tenho que encontrar a prioridade para mim, a minha meta principal.
né, qual que dessas, que né, o professor falou, das áreas grandes, qual que eu quero me desenvolver melhor este ano, né? Trabalhando ano a ano, porque eu acho que só quando a gente trabalha ano a ano que a gente realmente consegue ver a evolução, né, professor? Porque se a gente bota uma meta, às vezes, muito grande, né, nesse tamanho, tipo, eu quero melhorar o meu negócio, o meu trabalho. Poxa, pode ser que leve um ano para você melhorar, dependendo do que você colocou como objetivo. Então, tipo assim, é melhor a gente calcular sempre por um ano, porque daí a gente chega no final do ano e falou, poxa, realmente eu consegui fazer tudo aquilo necessário, e meu objetivo principal era o trabalho, não que o secundário não seja interessante, né, professor? Então, Uhum. eu acho que a gente sempre tem que dividir, né, trazer a principal prioridade para você, né? Eu acho que esse é o ponto mais É, importante, né? sim, cada um tem uma prioridade, tem uma meta específica que quer realizar. Ó, por exemplo, o trabalho, né, o financeiro é muito importante. Então você vai lá, o que que você faz? Você estabelece metas voltadas para esse propósito. É legal, porque nós somos um complexo, né, William? A gente não é só trabalho. Uhum. Muitas pessoas, de maneira geral, tem trabalho, é família, é lazer. Então essas são as grandes áreas, vamos dizer assim. Então o que eu faço? Eu entendo, procuro entender o meu momento. Então vamos lá, o Marcos está nesse momento aqui agora. Então, por exemplo, em relação ao meu propósito de trabalho, né? Então, como é que eu estou agora em relação ao aspecto de trabalho, né? Meu aspecto financeiro, tá? Beleza, entendi esse aspecto. Tá, agora qual é a minha meta? Aí eu escrevo a meta. Geralmente a meta é uma grande meta, né? Vamos dizer assim, uma grande área. Aí o que eu faço depois é estabelecer submetas, que são metas pequenas para atingir a meta principal. É como se, vamos lá, se eu pensar em vou fazer um curso, fazer um curso aí, tá? Então o que que eu faço? O que que eu Uhum. preciso? O curso que eu quero fazer é esse. Mas como é que eu tenho? O que que eu tenho que fazer para poder cumprir esse curso? Então eu tenho que ter uma estratégia financeira para ter dinheiro para pagar o curso. Depois eu vou ter que pensar no tempo que eu tenho que me dedicar ao curso que eu escolhi. Entende? Então isso eu chamo de submetas. Tá? Sim, perfeito. Então, e para cada submeta, eu tenho a grande meta. Aí eu tenho as submetas que vão fazer com que eu atinja a meta. E aí eu dou prazo para as submetas. Uhum. Eu estava estudando o livro, professor, aquele que eu comecei a ler recentemente, Mais Rápido e Melhor, e ele trabalha em relação às metas, tá? E ele fala muito do tipo de meta SMART, que é aquela meta esperta, inteligente, tá? Que ela é o quê? Eu até anotei aqui pra gente, ó. Ela é específica, ela é mensurável, ela é atingível, realista e ela tem um tempo. Então, ela tem uma data para terminar. Tá? Eu Então, preciso estabelecer prazo, né? isso, Senão, vai embora. isso, e essa meta, né, esse tipo de meta Smart, ela ficou conhecida mundialmente. Então, o que que é interessante pegar essa meta, né? Que quando você tem passos específicos dentro da sua meta, passos detalhados, é mais fácil de você executar. Então, por exemplo, assim, Exatamente. eu vou até te dar um exemplo aqui, ó, bem prático, tá? Eu estava na fase das metas de trabalho. Então, poxa, esse ano eu quero me dedicar a um dos meus pilares, né? O trabalho. Dentro do trabalho, a gente tem a vida de imigrante, tem o Neureka. Então, como é que eu vou trabalhar cada um deles? Né? Como é que eu fiz nessa última semana? Eu peguei um curto período de tempo e anotei minhas prioridades daquela semana. Então, eu fiz o quê? Eu tenho uma meta de segunda a domingo, que eu tenho que trabalhar domingo. Então, domingo eu tinha uma meta para fazer tantos scripts, tantas aulas, tudo que eu tinha que programar naquela semana. E aí eu fui anotando. Então, essa é a minha meta da semana. Agora, no dia, o que eu tenho que fazer, qual que é a minha prioridade do dia. E aí fez com que eu tivesse muito mais excelência em cumprir todos esses objetivos da minha semana, que está dentro do meu objetivo principal, que é o trabalho, desenvolvimento do Isso. trabalho. Por isso é Então, a por exemplo, questão, né? De meta e uhum, submetas, porque você aí divide isso e você organiza, né, William, os passos que você vai ter que seguir para cumprir a meta. uhum, É bem isso. E quando você bota em submeta, você faz com que elas sejam atingíveis. Porque não adianta você sim, criar uma meta gigantesca em um prazo muito pequeno de tempo que você não vai conseguir atingir. Isso gera frustração, sim, né? concordo Então, 100%. quando você gera uma meta e dentro dessa meta você gera submetas e dá prazo para submetas, até é interessante isso porque você consegue ver o seguinte: digamos que você, em um prazo de 3 meses, você tem um prazo de um ano para cumprir aquela meta principal, mas uma Uhum, submeta você não conseguiu. Então você consegue entender aquilo que está evitando que você avance dentro do seu propósito. Então, uhum, digamos, você passou pelo passo, a grande meta está ali. Então, essa grande meta vai ter 5 sub-itens, né? uhum, Então, você vai chegar lá, o terceiro item você não conseguiu. Então, você está colocando em risco não atingir a sua meta.
Porque esse subitem que você tem para poder alcançar a sua meta principal, você não está conseguindo vencer. Agora você vai entender por que eu não estou conseguindo vencer. E aí cria estratégias para tentar alcançar a sua meta principal. E uma coisa que eu estava percebendo, professor, principalmente nessa semana, tá, onde a gente listou todas as tarefas que eu tinha que executar, né, pensando no trabalho, que seria a minha meta principal deste ano, tá, que a gente começou a listar as tarefas da semana, num prazo de segunda a domingo, que nem eu falei, e aí todo dia listando as tarefas que tinha para cumprir o prazo da semana. E aí, quando a gente foi dando ok, eu acho que aí entra a neurociências, né? Cognitivamente, eu tinha uma satisfação por ter cumprido aquela tarefa, daquele dia. A recompensa. A recompensa. Todo dia, quando a gente terminava, parecia que eu estava mais próximo de atingir aquela meta da semana, que consequentemente é a minha meta do ano inteiro, né? Que é o trabalho, ter mais eficiência. Então, tipo, tudo isso me ajudou, né, a ter mais o quê? Motivação, a não procrastinar. Então, foi até, a gente comentou um pouquinho antes, né, professor? Poxa, eu fiz um monte de gravação em uma semana, que eu achei que eu ia levar um mês, entendeu? Tudo porque comecei a anotar cada etapa, cada passo, tudo que tinha que fazer. Então, foi muito satisfatório, né? Esse é o legal da submeta, porque as submetas, elas são pequenos objetivos que você cumpre. Então, quando você cumpre risca, você fala, opa, esse foi. E esse grau de satisfação que esse foi, esse eu cumpri, gera pequenas doses de dopamina que fazem você manter o comportamento que está funcionando. Opa, se eu estou conseguindo vamos lá, eliminar cada pequena submeta, o que acontece? Todo dia, ou toda semana, eu tenho um determinado grau de satisfação que vai fazer com que, pela satisfação, eu tenho secreção de dopamina. O comportamento se repete, porque isso está dando certo. E isso faz com que eu transforme... É mais fácil transformar essa organização em resultado. Não é isso? E aí, qual é a tendência? É isso se tornar um hábito. Porque o que você está fazendo está dando certo. Então você vai falar, eu vou mudar o que... O pessoal fala, né? Eu vou mudar o que está dando certo? Eu não vou mudar nada, vou continuar aqui nessa estratégia. Entende? Então, quando você divide em subitens, em como eu botei como subtarefas, quando você divide lá o seu objetivo em pequenos pedaços, isso vai te dando satisfação todo dia, recompensa todo dia, toda semaninha. Então, ou seja, você vai ter aquela noção de estar no caminho certo. E, se não atingir, você vai saber exatamente onde está emperrando o seu projeto.